pessoal, boa tarde. Estamos começando aqui a live. Eu sou a Miriam, co-founder da startup Harumi, uma startup de pesquisa operacional. Para quem não sabe, pesquisa operacional é ensinado no curso de engenharia de produção para otimizar processos físicos, geralmente, mas não se limita só a processos físicos, em que a gente tenta modelar matematicamente esses processos, simular cenários e encontrar a melhor forma de resolver um problema. A startup nasceu no final do ano passado. A gente chegou a captar investimento com investidores anjos, com fundo. A gente lançou a primeira versão do produto em fevereiro. E hoje nós estamos já com um time de 10 pessoas. E a gente resolveu fazer essa live porque nós temos uma comunidade no WhatsApp, mais para mostrar aquele conceito de building public, que eu acho que é super importante para receber feedbacks, mostrar o progresso, e explicar para quem não conhece esse mundo de pesquisa operacional como é possível você modelar matematicamente um, um sistema, né, do mundo real. E o Leandro, que está aqui com a gente, é um dos primeiros funcionários da empresa. Ele entrou em março. Foi isso, Leandro? Acho que foi em fevereiro. Fevereiro. E ele vai nos ajudar aqui a construir um modelo de planejamento de produção. O Leandro, que faz parte de grupo de pesquisa, e está sendo essencial aqui para atender os nossos clientes. Então, se o Leandro quiser se apresentar brevemente. Boa noite, gente. Como Miriam disse, eu me chamo Leandro. Eu estou ainda na Faculdade de Engenharia da Computação pela Universidade Federal da Paraíba e estou aqui desde fevereiro, né, trabalhando com o pessoal da Harumi, com a Miriam, para a gente conseguir desenvolver essa plataforma de pesquisa operacional. Então, eu trouxe aqui um problema de planejamento de produção para a gente dar uma explorada na ferramenta. E por que eu trouxe um problema de planejamento de produção, né? A gente sabe que dentro da pesquisa operacional existem vários campos de trabalho, mas o PCP, né, o planejamento de produção, ele está presente em várias partes da indústria. E o que seria esse problema de planejamento de produção? Eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho, para vocês verem, né, a plataforma. Eu já deixei aqui um notebook preparado para essa apresentação. Então, antes de explicar, né, o que seria o problema de planejamento de produção, vou dar um overview aqui dentro da própria plataforma. Então, aqui a gente tem, né, eu estou dentro de um projeto, certo? Então, deixa eu vir aqui para o nosso dashboard. Então, aqui dentro eu tenho vários problemas, tá? Ignore aqui a nomenclatura, porque aqui era que eu estava trabalhando para fazer testes para o nosso cliente. Aí aqui eu tenho o meu espaço privado, eu tenho aqui o espaço da Harumi, onde a gente tem esse espaço que a gente trouxe aqui, essa demo para vocês, né? Então aqui dentro eu tenho o nome, aí dentro desse projeto eu tenho um notebook, e aqui eu posso criar vários notebooks, né? Então, o que seria esse notebook? Aqui eu consigo escrever textos, adicionar imagens, adicionar tabelas, vários outros código e várias outras coisas. E aqui eu tenho arquivos que são arquivos em geral, então pode ser um JSON, um CSV, um arquivo de dados e assim por diante. Então, continuando aqui para a pesquisa operacional em si. O problema de planejamento de produção, ele pode ser um problema em várias frentes, né? Então, de forma geral, a gente vai ter dentro da nossa indústria, eu tenho determinados produtos ali que eu quero produzir. E esses produtos, ele possui características únicas. Então, como uma característica bastante importante é a deadline. Eu tenho um produto lá que eu tenho que produzir até, né, hoje é dia 22, até o dia 25 de outubro. Se eu não produzir, pode ocorrer em custos na minha produção. Outras características seriam o tempo de processamento daquele produto. E dentro da minha fábrica, a gente vão ter máquinas responsáveis por produzir esses produtos, e as máquinas, elas possuem limitações físicas de produção. Então, não adianta nada eu pegar um bocado de produto, jogar dentro de uma máquina e produzir, sendo que pode quebrar a máquina, certo? Então, a gente trouxe esse problema justamente por isso, porque ele é bastante amplo dentro da indústria, a gente consegue brincar de maneira simplificada para mostrar a ferramenta para vocês. Então, nesse problema que eu trouxe, né, nós queremos basicamente maximizar o número de operações a serem processadas de forma a respeitar o tempo limite da máquina.
Isso é uma pergunta que qualquer pessoa de dados dentro da indústria poderia se fazer, né? O que eu quero maximizar, ou seja, o que eu quero ganhar com a pesquisa operacional, né? O que eu quero ganhar de produção dentro da minha indústria. Então, pode ser várias outras coisas, né? Eu quero maximizar o lucro, né? Aqui a gente quer maximizar o número de operações que são produtos a serem processadas. E dentro desse meu problema, eu quero fazer o seguinte, eu tenho determinadas limitações que eu, como uma pessoa de dados, vamos supor que eu seja uma pessoa de dados dentro da empresa, e eu sei que dentro da fábrica lá, eu sei que cada operação ela só pode estar em uma única máquina, ou seja, eu não posso pegar uma operação e ficar jogando entre máquinas. Eu sei que existe essa limitação no chão de fábrica. E além dessa limitação, essa é a limitação física da máquina. Eu sei que a máquina ela tem um tempo limite máximo de processamento e ela não pode ultrapassar isso, né? Então, porque pode quebrar a máquina ou gerar outros prejuízos maiores. Então, eu tenho o meu problema, o que eu quero resolver, e eu sei minhas limitações. Então, dentro da plataforma, nós temos o fluxo de uma pessoa que não é de conhecimento da área, mas uma pessoa de dados ou outra pessoa dentro da fábrica que teria esses conhecimentos do problema e das limitações da empresa. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa de dados, então eu consigo ir lá no chão de fábrica, pegar os dados de produção, que vão ser esse meu PSP JSON, que eu tenho basicamente os jobs, que serão os jobs? Os jobs seriam nossos produtos. Então, que é porque dentro da pesquisa operacional nós chamamos de jobs. Então, cada jobs ele vai ter um determinado ID e um tempo de processamento. Então, por exemplo, esse primeiro ele possui o job ID 1, ele tem um tempo de processamento de 12 minutos. E aqui mais embaixo eu tenho 3 máquinas, cada máquina com ID diferente, e todas as máquinas possuem um tempo de processamento de 50 unidades. Então, só para mostrar o fluxo aqui para vocês, então eu sou o cara de dados, eu tenho esse ponto JSON lá, né, que eu peguei do chão de fábrica. Eu vou abrir aqui a Harum AI, né, então a gente consegue abrir aqui embaixo, e eu vou pedir para ela gerar um outro cenário com esses dados. Me gere um novo cenário com esses dados. Deixa eu fazer esse fluxo para mostrar a vocês como a gente faz o fluxo da upload no file e utilizá-lo no código dentro da plataforma. Então, aqui a Harum AI, ela me deu um novo cenário, né? Perceba que nesse cenário a gente vai ter 4 máquinas em um tempo de limite de 60 e novas informações dos nossos produtos. Então, eu vou salvar aqui dentro do meu computador e fazer o upload na plataforma. Então, como é que a gente faz esse upload, né? Eu venho aqui em Files, Upload File, e eu vou... Acho que não dá para vocês verem aí, mas eu vou colocar aqui. Eu coloquei o arquivo e deu para aparecer aqui pcp3.json, né? Então, isso aqui foi o que eu acabei de gerar. Então, salvei localmente e coloquei dentro da plataforma, né? O ideal que a gente está construindo é que esse processo não seja feito por você, mas pela própria Harum. Então, ok, como é que eu utilizo isso no meu código, né? Eu vou pedir para a Harum gerar um código já. Mas, basicamente, a gente precisa vir aqui em Parameters, New Parameter, né? É um file, e eu vou selecionar aquele que a gente deu upload, que é o PCP3. Eu vou colocar o nome aqui de PCP3, né? Ok, só que eu não tenho esse código, né? Então, eu vou pedir para a Harum gerar o código. Então, me gere um código, né, capaz de resolver o problema de PCP. Qual é esse problema, né? Então, a gente tem que descrever o problema. Ela não pode simplesmente fazer mágica e resolver o problema sem saber a sua dor. Então, o que eu quero que ela faça, né? De forma que maximize o número de operações a serem feitas e que cada operação esteja em uma única máquina, respeitando a capacidade de uso dela, né? Então, ele vai gerar um código aqui em Python, certo? Que é o que ela está treinada para fazer. E ela pode gerar os códigos em outras linguagens também, ok? Então, para evitar ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, né? A gente pode simplesmente fazer o seguinte, né? Pode vir aqui em Edit Notebook. Então, basicamente, ela colocou o código, né? Eu esqueci de dizer para ela que ela precisa mudar essa linha de código aqui, porque quando a gente faz o upload daquela maneira, a gente tem um arquivo do tipo byte, né, que é um pouco mais técnico, mas a gente não lê dessa forma, né? A gente não abre um arquivo, né? O arquivo já está meio que aberto dentro da plataforma, a gente só precisa carregá-lo. Então,
eu coloquei o nome de PCP3, né? Então, eu posso retirar essa parte aqui. Então, aqui eu vou dar um run code, ela deveria rodar, e rodou, né? Então, tudo isso aqui que está aqui dentro, esses prints, são tudo black box que a gente não precisaria ver. Né? O que a gente precisa ver? A gente precisa ver o resultado. Então, ele printou um resultado aqui, só que é um resultado meio estranho, né? A gente não consegue... Eu acho estranho porque eu não consigo visualizar. Eu tenho que estar sempre olhando a relação entre as linhas. Então, dentro da indústria, o pessoal usa muito Gantt, né, para fazer essa visualização. Então, o que eu vou pedir para a Harumi aqui? Me gere um código que leia o resultado do otimizador, né, e salve e mostre um Gantt PNG. Então, vamos esperar aqui um pouquinho. Ela gerar o código, ok, ela gerou aqui o código. A internet está um pouquinho ruim, mas acho que aqui. Então, add notebook também. Então, aqui, vamos rodar o código novamente. E ela gerou o código, né? Ela gerou o que eu queria ver. Ou seja, esse resultado aqui é muito melhor para visualização. Por quê, né? A gente consegue ver qual é o uso máximo da máquina. A gente sabia ali que o uso máximo da máquina era 60 unidades de tempo. E se você perceber pelos resultados, ela não está ultrapassando essa capacidade. Certo? Já matou uma regra de negócio. Uma outra regra de negócio. Eu não posso ter mais de uma operação em uma máquina diferente. Então, o job 1, ele só está sendo processado na máquina 1, ele não está sendo processado em outra máquina. Certo? Então, essa é a solução ótima para aquele nosso cenário. E eu posso testar vários cenários diferentes. É só pedir para ela gerar um outro cenário. A gente pode aumentar o número de operações e assim por diante. Esse aqui é um fluxo, né? Nós temos um outro fluxo de geração de código, não de geração, mas de geração de resultado, que seria vir aqui em Run Blocks, Run and Schedule, ou seja, a gente pode rodar agora o projeto, nesse botão roxo, ou gerar ali um agendamento. Se eu for rodar agora, né, vou rodar agora justamente porque quando eu estou rodando aqui dentro, a gente consegue ter os resultados salvos. Então, vou esperar só um pouquinho. Eu acho que eu vou precisar atualizar a página aqui. Deixa eu ver aqui se foi. Tá. Vou precisar atualizar a página aqui rapidinho, porque rodando por ali a gente consegue baixar os arquivos, né? Então, se eu preciso, por algum motivo, né, que o meu código ele rode de madrugada, a gente consegue aqui, né, criar esse agendamento, porque aí a gente vai conseguir baixar os arquivos, né? Então, aqui dentro de download, quando você clica em Download Output Files, você vai ter basicamente todos os arquivos ali gerados, né? Então, vou ter aqueles Gantts que eu acabei de gerar. Mas beleza, então esse aqui é um fluxo que qualquer pessoa pode fazer. Ela só precisa saber o quê? Qual o problema que você está querendo resolver e quais são as limitações. E ali dentro você consegue, né, dentro com a própria Harumi, gerar esse fluxo. Só que o que uma pessoa de pesquisa operacional, ela iria fazer normalmente, né? Então, isso aqui é um problema simples, então ela não iria precisar ir em artigos e pesquisar como fazer. Geralmente isso aqui você consegue, tendo um pouco de conhecimento de pesquisa operacional, você consegue fazer. Então, de forma bem matemática, a gente precisa definir os conjuntos que vamos trabalhar. Então, eu sei ali que eu tenho as operações, os produtos que eu quero produzir, que são o meu conjunto de jobs. Eu tenho as máquinas, né, que esses jobs vão estar atrelados. E eu tenho os parâmetros conhecidos, né? O que é conhecido dentro do meu problema? O tempo de processamento de uma operação e o tempo limite da máquina. São os dois parâmetros que temos ali. E, por fim, nós temos variáveis de decisão, que é justamente aquilo que a gente quer decidir. Então, o que eu quero decidir? Eu quero decidir se aquele job vai ser processado. Então, esse Y e ele é justamente isso. E eu quero decidir também se o job I ele vai estar alocado a uma determinada máquina. Então, isso é uma outra variável de decisão. Então, vocês começam a perceber que fica um pouquinho mais extenso você produzir do fluxo normal. Né? Você precisa ter outros conhecimentos matemáticos e para uma pessoa que não estudou isso é um pouquinho mais complexo de se fazer. Mas só para em termos de curiosidade, o que a gente iria fazer aqui? Né? Vamos imaginar, para não precisar explicar esse código, essa fórmula das matemáticas, imagine que a gente, porque esse problema aqui de produção, ele é bastante similar a um problema de bin packing ali da pesquisa operacional. Então, qual seria a ideia aqui?
Imagine que a gente é um ladrão e a gente tem uma mochila, né? Então eu vou assaltar a casa de alguém e eu tenho uma mochila. Só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os itens da casa que vão maximizar o meu lucro. Então, o que seria o meu lucro? Seria o lucro que um produto a ser feito ele vai dar para a empresa. Então, a gente vai basicamente pegar os jobs, colocar dentro da mochila, de forma ao que eu não posso colocar item demais, senão minha mochila quebra e eu não consigo fugir, certo? Então, eu tenho que respeitar a capacidade da minha mochila. E, além disso, como aqui a gente está trabalhando com 4 máquinas, eu acho, você vai ter basicamente, quatro mochilas, certo? Então, isso aqui é basicamente a exemplificação, né? Você tá levando 4 mochilas, vai pegando os itens e jogando dentro da mochila lá, né? De forma a maximizar o seu lucro. No nosso caso, o lucro é unitário. Então, você tem várias outras coisas que você pode estar fazendo aqui, certo? A gente tem outros solvers, que o que seriam nossos solvers, né? Para a pessoa que vai estar provavelmente construindo a modelagem, ela não precisa saber, mas a gente tem o Grob, a gente tem o RAIS, né, que é um dos melhores solvers gratuitos do mercado, a gente tem o CBC e assim por diante. Mas é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai abrir um espaço aqui para perguntas, caso vocês queiram saber mais alguma coisa. Uhum. Eu vi que o Vitor Venites está assistindo a gente, ele escreveu muito legal a evolução da plataforma, então, obrigada. O Vitor foi muito importante para os dias iniciais nossos, ele participou da última live, ele que tocou, na verdade, então obrigada, Vitor. Eu não sei se o pessoal tem dúvidas, podem ser perguntas técnicas ou não técnicas, e se for perguntas muito cabeludas, a gente tem o auxílio do Ricardo no backstage. É... Inclusive, o Ricardo escreveu pra gente clicar nos emojis. Que emojis? Não sei, É, não vou mexer aqui. Pessoal, não sei se eles têm perguntas. Eu não sei se a gente mexe um pouco mais na plataforma, Leandro, porque eu sei que a documentação lá já estava feita, né? De repente você pode eu mostrar para o posso. pessoal algo do zero mesmo. Só nesses últimos minutos, enquanto o pessoal não manda perguntas. Ricardo, você não tem pergunta não pra gente? Deixa eu criar aqui um arquivo privado, novo projeto. Então, basicamente, você clica aqui no maisinho, ó. Você clica aqui no maisinho. Aí vamos estar carregando o projeto. Aqui a internet tá um pouquinho ruim, tá, gente? Porque pouquíssimas vezes que chove no Nordeste, aí fica assim. Mas beleza. Aqui criou nosso projeto. Então, quando ele tá aqui, o Ready to Run, então basicamente a gente consegue já rodar alguma coisa. É porque realmente não tem nada, né? Então, deixa eu mudar meu nome aqui, Demo 2. Aqui. Tá. Deixa eu ver. Então, vamos fazer. A gente pode ficar brincando aqui, né? Então, eu posso adicionar aqui qualquer coisa. Deixa eu adicionar em LaTeX um somatório. Nossa, meu teclado é em inglês aí. Eu vou errar um pouquinho aqui para achar a barra. Mas eu vou usar essa barra aqui. Barra contrária. Então, somatório, sei lá, I que pertence a. Nossa, meu teclado em inglês é muito ruim. Porque o teclado fica em inglês e, o sistema fica em. Deixa eu botar em inglês aqui. Que o sistema fica em português. Sei lá, X e aqui igual a 1, né? Só para mostrar mesmo. Não significa nada isso aqui. Uhum. Aí a gente consegue acionar tabelas também, né? Então, aqui seria, sei lá, produto e, sei lá, tempo, né? Então, o produto, não sei, deixa eu pensar no produto. Madeira, ela fica pronto em 10 minutos, né? Então, uma relação.
por exemplo. Tudo isso é para ajudar na documentação do problema. E o legal da nossa plataforma é que ela é colaborativa também. Isso a gente mostrou na primeira live já com o Vitor, mas é possível 2 pessoas editarem o mesmo documento. Então, se o Leandro quiser compartilhar esse documento comigo, ele pode clicar no botão lá em cima de share, adicionar o meu e-mail e me colocar como editora. E eu consigo colaborar com ele igual o Google Docs. Então, dá para unir trabalhos de times de negócios e de times de pesquisa operacional no mesmo ambiente. A gente recebeu uma pergunta aqui do Wagner, que está nos acompanhando. Ele perguntou assim: oi, pessoal, a plataforma aceita apenas JSON ou posso usar outros arquivos como Excel, conectar com banco de dados? E a resposta é que a gente aceita outros formatos de arquivo, né, Leandro? Isso. Posso até fazer o teste aqui, bem rapidinho. Nossa, tem que achar um aqui. Achei esse aqui. Então a gente consegue colocar o mesmo fluxo do JSON, né? Então a gente joga o CSV aqui, vem em parâmetros, tipo file. Então eu vou colocar PCP, teste PCP.csv, e dentro do código a gente consegue ler, né? Não sei nem que. Eu não sei nem qual o conteúdo disso aqui. Deixa eu ver. Não, isso aqui não é um CSV, né? Isso aqui é. Não, eu peguei um. Peraí que eu peguei um negócio meio esquisito aqui. Mas ele aceita sim. Só não tem um CSV pronto para fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo um outro aqui. Então, a gente consegue integrar com banco de dados. Não necessariamente você vai conseguir fazer isso sozinho. A única coisa que você consegue fazer sozinho é esses uploads desses arquivos, mas com integração de RP, por exemplo, você vai precisar solicitar ajuda da nossa equipe para fazer algo mais manual mesmo. Mas a gente se disponibiliza. O Ítalo fez uma pergunta aqui: daria para usar qualquer software na resolução de um problema? E você pode usar qualquer software gratuito ali com o auxílio do nosso chat. Ele vai escrever o código bonitinho para aquele software. No caso de softwares comerciais, você precisa ter a licença. No caso, a gente tem uma licença aqui da Harumi, que você pode estar usando se você estiver no plano Enterprise, tá? Não tem como usar o software comercial só no plano de estudante, mas assinando o plano Enterprise, você ganha um benefício que é não ter que pagar pela licença inteira do software, que a gente sabe que é bem caro, você vai pagar só pelo tempo que você consumir dele. É uma chance de você gastar menos, né? Imagine que um software vai estar sendo compartilhado entre várias empresas. Boa. O Wagner agradeceu. Acho que é isso, pessoal. Não sei se tem mais dúvidas. A gente pode fazer uma live curta mesmo. E a gente com certeza vai fazer novas lives. Acho que pelo menos mais uma live até o final do ano para mostrar o progresso. Então, eu queria agradecer. Obrigada, Leandro, pela sua colaboração. Obrigada pelas perguntas. Obrigado, pessoal. E boa noite, gente. Boa noite, gente.